corpo humano é composto por 4 componentes principais: água, gordura, proteína e minerais. Ter a quantidade certa de cada componente é importante para uma vida saudável, e a BIA é considerada como um dos mais práticos métodos de análise. BIA – Análise por impedância bioelétrica. Este método aplica pequenas correntes através do corpo e obtém um valor chamado de resistência, também conhecido como impedância. O princípio de funcionamento da BIA consiste em fazer fluir uma corrente elétrica através da água corporal e em medir a resistência que a corrente encontra ao atravessar o corpo. Quanto maior a quantidade de água, menor o valor da impedância. Por exemplo, apesar desses 2 homens terem o mesmo peso, o homem A tem mais músculos que o B. Como as células musculares contêm mais água que as células de gordura, a corrente elétrica flui mais facilmente através do corpo A, que vai apresentar um valor de impedância relativamente menor que o B. Com esses valores de impedância são determinados os volumes de água no corpo de cada pessoa. Afinal, como surgiu essa tecnologia? Em 1969, foi feito um experimento para determinar a correlação entre a impedância do corpo inteiro e o volume total de água corporal. Esse estudo provou que o índice de impedância, que é o valor da estrutura ao quadrado dividida pela impedância, tinha mais alta correlação com a quantidade de água corporal. Esse índice é considerado o princípio básico dos equipamentos de bioimpedância. 10 anos mais tarde, uma empresa americana começou a comercializar o primeiro medidor de impedância. Esse medidor usava uma única frequência de 50 kHz e media a impedância corporal total. Devido à sua simplicidade e conveniência, esse aparelho ganhou a atenção de muitos pesquisadores. Todavia, à medida que mais pesquisadores usavam o aparelho, eles se tornavam mais céticos em relação à sua precisão. Apesar da promessa de produzir resultados do corpo inteiro, o equipamento media apenas o lado direito do corpo, e o uso de uma única frequência causava imprecisões nas medições da impedância do corpo. Para compensar a sua imprecisão, cientistas desenvolveram equações usando estimativas empíricas com base em dados como idade e sexo. Todavia, as equações eram específicas apenas para os grupos de teste. E com tantos outros fatores para serem levados em conta, nenhuma equação era aplicável a todos. Após anos desenvolvendo novas equações e incorporando outras estimativas empíricas, os pesquisadores concluíram que para superar as imprecisões, eram necessárias melhoras tecnológicas ao invés de novas equações e estimativas. A BIA precisava de tecnologia capaz de fornecer impedância segmentar e medições dos compartimentos de água corporal com o método multifrequencial. Em 1996, foi introduzido o analisador de composição corporal InBody, que levava em consideração as limitações dos equipamentos de BIA convencionais. Esta tecnologia incluía medição segmentada, o uso de análise multifrequencial e sistema com 8 eletrodos táteis. Com esses avanços e sem a utilização de estimativas empíricas, o InBody obteve 98% de correlação com DEXA e uma impressionante reprodutibilidade de 99%. Antes desses avanços, os equipamentos de BIA convencionais consideravam o corpo humano como um único cilindro e apresentavam um valor de impedância para todo o corpo. Todavia, como a impedância é derivada de fatores como comprimento e área, segmentos de tamanhos diferentes possuem valores de impedância muito diferentes. Uma observação cuidadosa nos mostra que o corpo é formado por 5 cilindros de comprimentos e larguras diferentes e, portanto, as medições devem ser analisadas por segmento. Além disso, quando se trata do tronco, que possui a forma de um cilindro curto e largo, sua impedância tem um valor bastante baixo. Como mostrado nesse gráfico, o tronco contribui com 5% da impedância do corpo,
mas possui aproximadamente 50% da massa corporal, indicando que mesmo uma pequena variação de 1 ou 2 ohms na impedância do tronco pode estar associada a uma alteração significativa da massa corporal magra. Em se tratando do uso de multifrequência, sabe-se que frequências baixas tendem a fluir pelo lado de fora da membrana celular, enquanto frequências mais altas atravessam tanto o lado externo como o interno. O uso de uma única frequência baixa não é capaz de medir a água dentro das células. Por outro lado, com o método multifrequencial é possível medir com precisão a água corporal total. Além disso, esse método distingue e revela o equilíbrio entre água intracelular e extracelular. Após incorporar a medição segmentada e a multifrequência, foi adotado também o sistema de 8 eletrodos táteis para melhorar e manter a reprodutibilidade dos resultados. Mais especificamente, o uso de eletrodos separados nos polegares fixa de forma consistente o ponto inicial, independentemente da maneira que os eletrodos são segurados. Hoje, com essas tecnologias, conseguiu-se alta precisão e fatores de correção relacionados à idade e sexo não são mais necessários. Como resultado, a BIA é considerada uma tecnologia comprovada e largamente usada para muitas finalidades médicas e de pesquisa. Da medicina esportiva ao gerenciamento nutricional e em muitas outras aplicações, estes equipamentos foram validados com artigos publicados em numerosas revistas científicas de renome em todo o mundo.